preocupa é precisamente o caso das papeleiras, o caso das próprias acessibilidades, a limpeza e a manutenção, como sabe, tem que ver com a PDL, mas o resto eu estou convencido que vamos ter que, juntamente com a Câmara, encontrar a melhor solução. Também sabe, porque já tive a oportunidade de partilhar consigo, que o nosso objetivo, no que diz respeito às casas de banho, é que elas sejam abertas à comunidade, que a Junta de Freguesia se responsabilize pela sua manutenção, nomeadamente uma das casas de banho, obviamente, porque o outro espaço está concedido aos escuteiros e assim continuará. Vamos tentar apenas que haja ali uma troca e que os escuteiros possam connosco também colaborar, porque todas aquelas pessoas que passam ali as suas tardes em pleno convívio também precisam ter um espaço, obviamente, sanitário adequado. No que diz o Sr. José Modesto, já falei sobre o Lessa Futebol Clube, sobre o bar perto de Fozelhas. Como sabe, o problema não era um problema da posição, mas sim da sua dimensão. A posição está correta, a sua dimensão é que aparentemente não estava, e aparentemente não é se calhar o melhor termo, porque de facto ela não estava correta, estava sobredimensionada. Tinha que ver com o distanciamento que ia desde a última estrutura do bar até ao primeiro degrau da Casa de Chá da Boa Nova. Esse, na altura, não tinha sido o entendimento por parte dos técnicos da Câmara Municipal, que entendiam que o edifício, a Casa de Chá, o Salão de Chá, a distância seria contada a partir da sua porta, da parede, e não a partir do primeiro degrau, e portanto foi por isso que aquilo esteve de facto embargado, mas que julgo que já está solucionado e que neste momento já há condições não só para que esse bar continue a sua execução, que seja continuada a obra, mas também um outro que que faz parte do plano de reordenamento da Orla Costeira, que desde já também aproveito para saudar, obviamente, todas aquelas pessoas que fazem as suas caminhadas, e se as fazem porque hoje temos um bom passadiço naquela marginal e que foi graças à boa visão estratégica por parte do Presidente da Câmara, mas que acima de tudo tem que ver com o plano de ordenamento da Orla Costeira e que aquele bar, nomeadamente o Bar Azul, também hoje já temos condições para que essa própria envolvência seja ela também reordenada, e estou convencido que também haverá certamente lugar para mais parques de estacionamento. Não obstante, temos um parque de estacionamento bem grande junto ao bar do Aterro, bem grande por acaso. O único problema tem que ver com o problema de acesso. Eu considero que a entrada e saída para esse mesmo parque de estacionamento devia ser mais alargada, porque em alturas de verão o congestionamento de trânsito ali é caótico e, portanto, é uma situação que temos que resolver e que eu espero que também consigamos no futuro. Sobre a escola, sobre o Parque de Florela Espanca, como disse bem Dona Silvia Ramos, nós temos a oportunidade já de reunir aqui na Junta de Freguesia, aliás, como tem sido a nossa política, reunir sempre que somos solicitados com os nossos concidadãos. A maior parte dos casos que expôs na altura, e a reunião julgo que foi há 2 semanas, já foram reportados a quem direito, a entidade competente para o efeito. Há algumas que nós não tínhamos conhecimento, nomeadamente o sinal stop e o espelho partido. Vamos, boa nota, e vamos certamente nos próximos tempos também tentar solucionar da forma mais rápida possível. Referi muitas vezes na minha rua, ainda bem que o fez, porque se há coisa que vai, julgo, revolucionar aqui a nossa freguesia, será o nosso portal, que bem sei aí, penitencio, que já deveria estar no ar, ainda não está, mas que terá uma zona específica que por acaso se chama Na Minha Rua. É um programa também que já existe noutras câmaras municipais, não é novidade para ninguém, mas que em Lessa da Palmeira também o vamos ter, onde o cidadão, a partir de sua casa, do seu computador, poderá indicar o sítio concreto do problema que existe nos diferentes arruamentos, e assim nós também teremos uma forma mais premente e mais imediata para solucionarmos os diferentes problemas que nos vão surgindo. Porque, não obstante nós sermos um executivo do terreno, como sabem, a nossa freguesia é bastante vasta, nem sempre temos os recursos humanos que gostaríamos de ter, mas vamos tentando, obviamente com os tantos serviços que temos e com a disponibilidade por parte do Executivo, bem como com a minha disponibilidade, vamos tentando ir ao encontro das diferentes situações, mas agradeço, obviamente, a vossa colaboração, porque é dessa forma que eu quero continuar a construir o futuro da nossa freguesia. E, Sr. Presidente, não sei se poderá conceder novamente a palavra à Dona Silvia Ramos, ou que ainda tenho alguma questão para colocar. Esqueci-me só de mencionar, que também já tinha falado, Sr. Presidente, aqui os semáforos da Igreja, o tempo dos semáforos não é suficiente para chegar do outro lado. Muito bem. Obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.
Tendo-se esgotado as inscrições, vamos passar, e tratando-se de uma Assembleia Extraordinária, vamos passar ao ponto único, que é a apreciação e votação da segunda revisão orçamental. Por o efeito, dou a palavra ao Sr. Presidente do Executivo. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, estimado público, esta é uma segunda revisão orçamental que assenta em dois grandes pilares. Felizmente, assenta no pilar da receita, o que significa que, no caso em concreto, nós tivemos duas receitas extraordinárias que, obviamente, tivemos que as cabimentar. E daí a razão objetiva desta revisão orçamental. É uma revisão orçamental na ordem dos 45 mil euros, sendo que o primeiro pilar tem que ver com todos aqueles apoios que nós conseguimos a quando das festas de Santana e que, na altura, nós aqui, o Executivo, se tinha já quase comprometido com a nossa comunidade que estas seriam umas festas únicas e ímpares e que, acima de tudo, iríamos demonstrar à comunidade que era possível fazer muito por pouco dinheiro. Ficou demonstrado na última Assembleia de Freguesia isso mesmo. Eu julgo que as dúvidas que existiam no ar foram todas elas dissipadas, porque, considerando o tempo que já passou entre essa última Assembleia e esta Assembleia atual, julgo que não tendo havido mais nenhuma interpelação ao Executivo da Junta, creio que todas as dúvidas foram elas dissipadas, como eu referi, o que para mim, obviamente, e para o Executivo, é motivo de orgulho, porque foi uma exposição toda ela detalhada, indo, obviamente, a todos os pormenores, e se na altura não houve mais questões, é porque, certamente, os senhores e os seus deputados entenderam que não o deveriam fazer e estavam satisfeitos com a explicação que foi aqui dada. Portanto, esse é um grande pilar, é um dos primeiros pilares, é precisamente a receita extraordinária que nós conseguimos através dos diferentes apoios donativos por parte do tecido empresarial e, como sabem, tivemos que os cabimentar no nosso orçamento. E esse, portanto, é o primeiro fundamento objetivo para que haja revisão orçamental. Mas há um outro que tem que ver com o facto de setembro a esta parte, mais ou menos, tivemos bastantes cidadãos que nos foram pedindo para que fossem construídos jazigos e, portanto, nós, considerando o número de pessoas que nos foram pedindo, tivemos uma lista de inscritos, que são cerca de 20 pessoas inscritas, e decidimos construir, portanto, então, esses mesmos 20 jazigos. Por isso, também, perspectivando-se a receita extraordinária dessa concessão dos jazigos, nós aqui ser esse o segundo pilar da revisão orçamental, porque, obviamente, que consideramos que até ao final do ano vamos arrecadar essa mesma receita. Aliás, os jazigos já estão em construção, como já devem ter tido a oportunidade de reparar. Jazigos estes que nunca colocarão em causa a nossa lotação do cemitério. Aliás, nós temos a felicidade de ter um espaço ainda para que, se no futuro for necessário expandir o cemitério, está previsto que no cemitério, nomeadamente número 2, ele seja expandido, portanto não existe esse perigo. Nós, do nosso cemitério número 2, tem neste momento uma ocupação de cerca de 70%. Aqui o número 1, obviamente, tem uma inferior, são cerca de 10% que temos disponível, mas obviamente que, considerando os dois cemitérios, temos aqui para a próxima década, certamente, não teremos problemas nenhuns com essa mesma matéria. E, portanto, dizer que os 45 mil euros de revisão orçamental são, de facto, sustentados nestas duas grandes rúbricas, nomeadamente no lado da receita, nos donativos que fomos tendo através das entidades privadas, bem como nos bancos, e, por outro lado, obviamente, também na receita, na concessão dos jazigos. Como sabem, senhoras e senhores deputados, quando existe uma receita extraordinária, quando ela também, seja ela extraordinária ou ordinária, mas no caso, sendo ela extraordinária, obviamente tem que haver correspondência do lado da despesa. E por isso nós temos tido a necessidade de a redistribuir por algumas rúbricas, porque estávamos a falar de cerca de 51.449 mil euros. Obviamente que após as anulações que fizemos é que chegamos aos 45 mil euros, e algumas anulações foram feitas precisamente porque entendemos que não havia necessidade de termos as rúbricas tão reforçadas e houve, de facto, algumas anulações. E, portanto, do lado da despesa teve que haver essa mesma correspondência, nomeadamente na rúbrica dos outros eventos culturais e ou desportivos, bem como na rúbrica da construção dos respectivos jazigos.
Esta é uma revisão, acima de tudo, que certamente depois haverá algumas questões que querão colocar, mas dizemos que é uma revisão que demonstra uma coisa muito simples. É que existe rigor, porque as rúbricas que estão a ser reforçadas não são rúbricas, na sua maioria, em que tudo cabe. Não é a rúbrica, nomeadamente aquela rúbrica dos outros e outro, não. São rúbricas muito específicas, são rúbricas muito concretas e que a fundamentação está cá, é esta, e que eu espero que os seus deputados, com a boa análise certamente que fizeram nos documentos, tenham de facto a percepção da necessidade que existe neste momento de revermos o nosso orçamento, porque seria fatal caso esta revisão não fosse aprovada, seria fatal para o Executivo, pois não teríamos a oportunidade de cabimentar o dinheiro que fomos arrecadando, nomeadamente no mês de julho e agosto, com os donativos e também até ao final do ano, perspectivando a concessão dos jazigos. Sr. Presidente, neste momento é esta a exposição que eu tenho para apresentar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Pergunto a alguns dos seus deputados quem se querem escrever. Sr. Presidente, posso falar? Estamos no período do registro das inscrições. Senhora António. Mais alguém se quer escrever? Nome? Senhora Pedro. Vamos lá, faz favor. Sr. Presidente, em primeiro lugar, permita-me que, como principiante nestas lides, cumprimente, através do Sr. Presidente, todas as restantes bancadas presentes nesta Assembleia e também, nesta oportunidade, cumprimentar aqui o Executivo Municipal de Freguesia, que eu, enfim, só durante a campanha eleitoral eu tive a oportunidade de conhecer alguns rostos, nomeadamente o Sr. Presidente. Bom, o que me traz aqui é o seguinte, efetivamente, este orçamento matematicamente bate certo. Nós confirmamos que, efetivamente,